Foi só quando tudo começou a dar errado na minha vida que eu percebi que eu não sabia mais descansar. E talvez você também esteja assim, porque a gente se acostuma a viver no automático, a carregar peso demais, a tentar resolver tudo sozinho. A gente tenta ser forte o tempo inteiro, tenta esconder a ansiedade, tenta disfarçar a tristeza, tenta segurar a família mesmo quando tudo dentro da gente está caindo. E é nesse estado onde a mente não para e o coração vive apertado que algumas pessoas chegam ao ponto de pensar que nunca mais vão encontrar paz. Mas existe uma mensagem escondida dentro de um único versículo da Bíblia que muda tudo. Uma revelação que mostra que Deus não apenas cria, mas também cura. E é sobre isso que vamos falar hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 3 diz assim: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha feito. Agora, talvez você pense, mas o que é que esse versículo simples pode falar com alguém que está ansioso, cansado, com o coração machucado? É exatamente aqui que muitas pessoas se enganam, porque esse versículo está revelando um dos maiores segredos espirituais sobre cura emocional, paz interior e restauração. Primeiro, Deus abençoa o descanso. E se Deus abençoa o descanso, isso significa que o descanso não é fraqueza, não é preguiça, não é perda de tempo. Descansar é sagrado. Descansar é espiritual. Descansar é cura. Mas o problema é que muita gente não sabe mais descansar. A mente está acelerada, o coração está cheio de ansiedade, a alma está carregando conflitos da infância, discussões familiares, mágoas que ninguém vê, dores que você nunca contou para ninguém. E aí você tenta descansar, mas deita e não dorme. Tenta relaxar, mas o pensamento não deixa. Tenta ter paz, mas qualquer coisa te tira do eixo. E você se pergunta, por que eu não consigo ter paz? Por que eu não consigo simplesmente descansar? É porque você está tentando descansar do jeito errado. Você está tentando descansar apenas o corpo, quando quem precisa de descanso é a alma. E o descanso da alma só existe quando a gente entende uma coisa. Deus descansou não porque estava cansado, mas para ensinar você que a vida não é só trabalho, luta e tensão. Deus descansou para mostrar que existe um tempo de respirar, de realinhar, de recuperar forças, de se reconectar com Ele. E talvez esse seja o tempo que você precisa agora. O tempo de parar de tentar resolver tudo sozinho, de parar de carregar pesos que não são seus, de parar de se culpar por tudo, de parar de achar que precisa ser perfeito o tempo inteiro. Talvez você esteja se culpando por não conseguir fazer mais, por não conseguir salvar sua família, por não conseguir controlar seus sentimentos, por não conseguir vencer a ansiedade. Mas Deus está dizendo, eu abençoei o descanso, eu santifiquei o descanso, eu coloquei o descanso como parte da cura. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a mudar. Começa a fazer sentido por que você se sente tão cansado. Começa a fazer sentido porque o seu emocional parece esgotado. Começa a fazer sentido porque as brigas em casa te machucam tanto. Porque você está tentando viver sem parar, sem respirar, sem entregar nada para Deus. E aí vem uma dúvida que muita gente carrega. Mas, se Deus abençoou o descanso, por que eu não consigo descansar? Por que minha mente não coopera? Porque descanso não é deitar. Descanso é confiar. Descanso é entregar. Descanso é admitir que tem coisas que você não pode controlar. Descanso é parar de lutar sozinho. Descanso é dizer, Senhor, cuida disso por mim. E quando você faz isso, algo sobrenatural começa a acontecer. A ansiedade diminui, a tristeza começa a perder força, os pensamentos acelerados começam a se acalmar, o coração finalmente encontra espaço para respirar, porque Deus não colocou o descanso como sugestão. Ele colocou como princípio espiritual. Deus descansou para ensinar você a descansar nele. Agora respira fundo e pensa. Quantas vezes você deixou de descansar porque tinha medo de decepcionar alguém? Quantas vezes você se cobrou demais? Quantas vezes você tentou sustentar sua família sozinho? Quantas vezes você ouviu coisas que te feriram e guardou para você? Talvez sua cura não esteja em fazer mais. Talvez sua cura esteja em parar por um momento e deixar Deus agir. O descanso de Deus é diferente. O descanso de Deus não é pausa, é restauração. Não é inatividade, é cura. Não é desistência, é fortalecimento.
Quando Deus abençoou o 7º dia, Ele abençoou você. Ele abençoou sua mente. Ele abençoou seu coração. Ele abençoou sua saúde emocional. Ele abençoou o seu recomeço. Então hoje, nesse momento, essa palavra está dizendo para você: filho, descansa. Eu cuido do que você não consegue. E talvez seja isso que você mais precise hoje: parar, respirar e deixar Deus curar aquilo que ninguém vê, mas que tem te machucado há tanto tempo. Porque quando você descansa em Deus, o que era pesado fica leve, o que era confuso se alinha, o que era dor vira cicatriz e o que era desespero vira esperança. Deus santificou o descanso e agora Ele quer santificar você. Se ficou até aqui, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe para mais pessoas poderem refletir assim como a gente. Venha maratonar todos os versículos da Bíblia junto com a gente. A gente está fazendo de um por um. O primeiro foi Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E a gente vai até o último. Venha com a gente, venha!